Bem-vindos, amigos. O vídeo de hoje, estou gravando na quarta-feira da Semana Santa. Eu pretendo que esse vídeo vá ao ar hoje. Eu vou fazer o possível em termos de otimização depois e a minha edição super básica para que eu consiga publicá-lo ainda esta noite no meu canal do YouTube, porque é um vídeo especial para a Semana Santa. É um vídeo em que eu apresento e comento um sermão de São John Henry Newman que me cativou desde o início em termos de meditação. Este sermão, que tem como título Mental Sufferings of Our Lord and His Passion, é uma meditação propriamente sobre o primeiro mistério doloroso que nós contemplamos no Santo Terço, não é? O mistério da agonia de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, ou seja, e aqui é o título deste vídeo, né? O sofrimento ou os sofrimentos interiores de Nosso Senhor na paixão, começando pela agonia. Eu não sei se esse sermão foi traduzido para o português ou para o espanhol. Eu acho que para o espanhol é mais provável que tenha sido traduzido, tá bom? De qualquer modo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessá-lo e imprimi-lo como eu mesmo fiz. Né? Eu tenho aqui essa versão impressa do sermão de São John Henry Newman. E este sermão, para mim, claro, está associado a este ícone aqui que está à minha esquerda, da agonia de Nosso Senhor. Além disso, este sermão é uma janela para meditarmos no sofrimento de Nosso Senhor, na agonia de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, e é uma janela também para meditarmos no verdadeiro sofrimento humano. São John Henry Newman foi um psicólogo muito profundo também. Ele sempre teve um grande interesse para investigar os movimentos da alma humana. E neste sermão não é diferente. Aqui ele se deteve a meditar e não investigar, nesse caso especificamente, sobre o sofrimento, os sofrimentos interiores de Nosso Senhor, o sofrimento de Nosso Senhor na sua alma humana, certo? Então, o meu objetivo é um pouco apresentar e comentar esse sermão com vocês, que têm me acompanhado nos últimos anos. Eu continuo olhando para baixo para ver se o microfone não descarrega, tá? Não quero ser pego desprevenido. Na primeira parte, vou comentar um pouco sobre o que são esses sofrimentos interiores, não é? E São John Henry Newman, no primeiro parágrafo, fala que o sofrimento de Nosso Senhor, a paixão de Nosso Senhor, toda a vida, na verdade ele diz, toda passagem na história de Nosso Senhor e Salvador é de uma profundidade inatingível e os efeitos inexauríveis e nos dão uma inexaurível matéria de contemplação. Então, tudo o que tem a ver com Nosso Senhor Jesus Cristo é infinito, e o que discernimos primeiro é a superfície de algo que começa e continua na eternidade. Então, o que ele vai fazer aqui, nesse sermão, que foi um sermão pregado na Semana Santa, inclusive, é um exercício de meditação e não de escrutínio, não de investigação. E quando ele medita, ele quer olhar para o mistério enquanto mistério, não tentar transformá-lo ou reduzi-lo, melhor dizendo, a uma espécie de charada ou enigma decifrado. Né? Ele vai meditar e ele nos convida a meditar junto com ele. E é por isso que esse sermão, São John Henry Newman também, eu vou falar isso em outro vídeo, é uma referência literária também para mim por causa dos seus sermões, por causa de todos os seus textos, não é? Nesse caso também dos seus sermões, porque ele consegue fazer com que o sermão seja uma janela e não um texto fechado que para em si mesmo. Então ele medita sobre os sofrimentos da alma inocente e sem pecado de Nosso Senhor.
Nosso Senhor teve uma alma humana como a nossa. Pergunta São John Henry Newman, porque como ele poderia ter santificado a nossa natureza, tomando uma natureza que não fosse a nossa? E a nossa natureza, ele reitera no início do sermão, é um composto de corpo e alma. A imagem de Deus está na alma humana. Então ele tomou a alma como meio de união ao corpo, como acontece na nossa existência humana. Diz São John Henry Newman, em outra citação um pouquinho mais longa, eu procurei traduzir alguns trechos para trazer aqui e comentar com vocês, tá bom? Como tomou para si, diz São John Henry Newman, um corpo de carne e nervos, passível de feridas e morte, ele também tomou uma alma suscetível desse sofrimento, e suscetível ainda da dor e tristeza que são próprias da alma humana. E, como sua paixão redentora foi suportada no corpo, ela também foi suportada na alma. Depois nós trataremos de algumas objeções assim, e talvez para muitos de nós, são um pouco esquisitas, e algumas pessoas, por outro lado, podem até se identificar com algumas delas mais, de que, de algum modo, Nosso Senhor, na cruz, durante toda a sua paixão, seria confortado pela certeza do que viria depois. Mas então São John Henry Newman faz essa meditação profundamente encarnada, uma meditação encarnacional. Vale lembrar, isso eu falei em outro vídeo que ainda não publiquei. São John Henry Newman traduziu para o inglês o De Incarnatione, de Santo Atanásio. Eu estou falando um título em latim que eu não sei como é em inglês. Né? Mas, enfim, o Tratado de Santo Atanásio ele traduziu do grego para o inglês, e o primeiro grande livro de São John Henry Newman é dedicado à heresia ariana do século IV. Então, todas as meditações de São John Henry Newman são profundamente encarnacionais, tratando da encarnação do Verbo de Deus, que se fez verdadeiro homem sendo verdadeiro Deus. Os sofrimentos interiores, se a gente pensa em sofrimento interior, às vezes em termos de sentimento, de Nosso Senhor, estão para além dos sentidos e do pensamento, mas antecipam os sofrimentos corporais. Essa é a ideia da agonia. E a gente vai ver, porque São John Henry Newman explica nesse sermão, como essa meditação de agonia, ou se deixar levar por esse horror, porque ele quis se deixar levar, aqui não é a melhor expressão, e a gente já vai entender por quê, mas permitir que esse horror viesse sobre ele e enfrentá-lo de peito aberto. Foi isso que Nosso Senhor fez na agonia. E é por isso que a agonia antecipa a paixão. Porque ele vê o pecado. E ele experimenta esse castigo, esse afastamento em relação a Deus. A agonia de Nosso Senhor, propriamente, é uma dor da alma e não do corpo. Essa é a natureza da agonia. É uma dor da alma. Isso é absolutamente importante para o ser humano, para nós. E também para Deus que se fez homem. Por quê? Diz São John Henry Newman, o que sofre é a alma no corpo. Nós padecemos de acordo com o nosso modo de ser. Nós sofremos de acordo com o nosso modo de ser. E o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem uma reflexão acerca de si mesmo, isso que a gente pode chamar de autoconhecimento, não é? Uma consciência individual, uma consciência do próprio ser, ele sofre mais. Porque ele sofre pensando. Nós todos sofremos pensando. E o que o Newman faz, antes de entrar propriamente nos sofrimentos interiores de Nosso Senhor, é uma topografia da dor humana. A sede da dor humana é a alma propriamente humana, que também tem o seu núcleo, o seu nous, o espírito.
O sofrimento é experimentado de acordo com a alma, ou seja, de acordo com a forma de cada ser, com o modo de cada ser, sua entidade própria. Portanto, existe uma dor, existem sofrimentos que são infligidos a uma planta, por exemplo, atrapalhando o seu crescimento. Os animais, que são sencientes, eles sentem propriamente, manifestam o modo como sentem a dor. E o ser humano, estando num degrau ontológico superior aos dois anteriores, tem essa experiência maior de sofrimento que não é apenas física. É uma experiência que quase se aproxima da experiência integral do sofrimento, com consciência, sofrendo em corpo e alma, física e psiquicamente. E, no entanto, a gente vai ver de que essa é uma das coisas que nós fugimos dessa consciência da dor. E que nosso Senhor, na sua paixão, ele se recusou a essa fuga. Isso é absolutamente importante, nos diz o Newman. A dor possui a mente humana, toma conta dela, concentrando em si os pensamentos. Quando nós sofremos, todos os nossos pensamentos estão voltados para aquele sofrimento. E é muito comum, às vezes a gente até faz piada, né? Ou especialmente a gente que tem uma tendência um pouquinho mais à melancolia, faz aquelas piadas, né? Se eu estou com dor de dente, a vida acabou para mim. Qual é o homem que nunca, diante de uma gripe, pensou em fazer o seu testamento, né? Que atire a primeira pedra. Mas isso é engraçado, mas nos ajuda a pensar nisso que São John Henry Newman diz, que a dor, ela ocupa o centro dos nossos pensamentos. Quando é uma dor física, só física não tem como, né? A gente já está vendo isso, mas quando é uma dor corporal, a gente ainda dá um jeito. A gente, como que corre atrás, vai tentar remediá-la, neutralizá-la de algum modo, e ela já vai influenciar no nosso ânimo. Quando uma dor psíquica, uma doença psíquica, aí nós temos um outro problema específico também desse sofrimento, que é muitas vezes a ilusão de que nós não estamos sofrendo, que a gente está de frescura, e a gente vai nesse jogo de remorso e autoacusação e ao mesmo tempo sofrendo. É difícil de sair desse círculo vicioso, não é? É muito difícil de sair desse círculo vicioso. E, no entanto, é essa dor que vai possuir a nossa mente, de tal modo que, a depender do que for, uma neurose, por exemplo, se a gente não busca ajuda, se a gente não consegue sair desse círculo, essa visão, veja, a nossa visão vai estar manchada, deturpada pela dor. Por essa dor que é puramente interior. E a gente vai ter dificuldade de sair desse ciclo. E o nosso modo de enxergar a realidade, muitas vezes, e com o tempo cada vez mais, será fortemente influenciado por essa dor. Tal como o exemplo que eu dei, né? A gente que é homem querer fazer o testamento quando está com gripe. É algo assim. É algo assim. Então nós buscamos, de São John Henry Newman, algum tipo de distração para os nossos pensamentos da dor. Quando a gente se distrai, quando a gente conversa com amigos, quando a gente sai daquela circunstância, mesmo na dor física, quando ela não é muito intensa, não é? Nós conseguimos ter pequenas distrações da dor porque o nosso foco sai da dor. E isso é bom. Porque o que acrescenta ao nosso sofrimento, ou o que o torna propriamente humano, é mais consciência dessa dor. O que o torna mais caracteristicamente humano. A dor é intolerável enquanto contínua, enquanto experimentada como continuidade. A minha vida é só sofrimento, ou como, às vezes, nós, em diferentes experiências
de sofrimento, temos aquele queixume que, se olharmos bem, normalmente a gente consegue olhar dos outros, né? Mas nós todos temos isso aí. Se a gente fizer esse exercício de autoexame, a gente vê que o nosso queixume ele é desproporcional ao acontecimento em si. Normalmente é desproporcional. Existem casos que não, claro, mas normalmente é. E o fato dele ser desproporcional é por quê? Porque nós experimentamos o sofrimento como contínuo. Nós experimentamos, nos explica São John Henry Newman, a memória de sofrimentos anteriores que nos vem, sobretudo se é, por exemplo, um problema recorrente, um desgaste familiar, talvez, um desgaste em alguma amizade, numa relação proporcional. É algo que tem episódios doloridos, mas que, mesmo que não seja continuamente dolorido, quando acontece um novo episódio, nós recapitulamos, revivemos imaginativamente os episódios doloridos anteriores. E é por isso que esse sofrimento parece contínuo para nós. Parece que a ferida não cicatrizou, parece que é uma ferida só e não várias feridas sucessivas. A memória de sofrimentos anteriores faz sentir continuidade. Todos os momentos de dor anteriores parecem concentrados no momento atual. E é por isso que parece impossível de aguentar. Os animais têm impressões sucessivas, mas não essa reflexão contemplativa, minha letra está horrível, de quem são. Portanto, essa perspectiva de continuidade que nós temos que intensifica o sofrimento. Percebam como o sofrimento, mesmo físico, está atrelado à nossa consciência, está atrelado à nossa alma, à forma do nosso ser. Por isso que o sofrimento humano é específico. Ele é um tipo de sofrimento específico. E foi a esse tipo de sofrimento específico que Deus mesmo escolheu se submeter, se entregar livremente a ele, ao contrário de nós que queremos evitá-lo. E São John Henry Newman vai comentar esse mecanismo, do qual eu falarei em seguida. Quando ele começa a falar sobre os sofrimentos de Nosso Senhor, a primeira coisa que ele menciona é aquela esponja com vinagre e mirra, não é? Que é oferecida a Nosso Senhor. Seria uma mistura que o deixaria ébrio, anestesiado na consciência. Portanto, ele iria fisicamente perder o controle da situação. Ele anestesiaria os sentidos, ele anestesiaria a sua inteligência, a capacidade de decidir pela ebriedade. E ele se recusa. Seria uma espécie de anestesia, um anestésio. E Nosso Senhor se recusa a ele. Diz São John Henry Newman, cito textualmente, na minha tentativa de tradução: tendo que sofrer, ele se entregou ao sofrimento, se deu ao sofrimento. Ele não apenas sofreu o mínimo possível, como a gente, não? Ele não virou a cara para o sofrimento. Ele o confrontou, enfrentou-o de peito aberto, se é que posso me expressar assim, para que cada partícula minúscula de sofrimento fizesse a impressão completa nele. Aqui eu coloquei fazer a impressão, como se fosse um carimbo mesmo. Analogamente a um carimbo ali. Para que cada partícula minúscula de sofrimento fizesse impressão completa nele. Para que as cuspidas, as humilhações, o açoite, carregar a cruz, ser pregado, depois ouvir deboches com toda essa dor física, mental, e claro, tudo isso, posteriormente já a agonia no horto, que a gente vai ver, deixasse a sua impressão completa nele. Nós muitas vezes não queremos ter a impressão completa da dor. Em alguns casos isso é necessário, não é? Por exemplo, se a gente vai passar por uma cirurgia, é claro que não. E não seria
Hoje em dia, com o recurso da penicilina, por exemplo, São John Henry Newman escreveu isso aqui antes da penicilina, antes da penicilina, dos anestésicos, etc, etc. Não seria razoável nos submetermos a uma dor desproporcional, até porque a dor poderia causar até mesmo outros problemas, né? Essa dor intensa, suportada em consciência, por isso que é bom que haja anestesia para uma cirurgia, para um tratamento de saúde. Veja, isso não vai excluir todo o sofrimento de uma pessoa que passa por um problema de saúde, mas vai evitar aquele sofrimento excessivo causado pela cirurgia, um corte, o médico vai abrir, mexer dentro do sujeito e tal. Bem, o que acontece aqui é que nós estamos diante de alguém que vai receber a impressão inteira. A impressão da dor física e a consciência ao mesmo tempo daquela dor física. A alma de Nosso Senhor estava sob o seu controle completo. Estava livre da influência de distrações. Estava dirigida inteiramente à dor, porque ele tinha esse controle. É uma integridade sujeita ao sofrimento, coisa que nós não conseguimos experimentar. Quando a gente fala de aceitar o sofrimento, a gente está pensando no sofrimento que é inevitável, dentro da nossa condição caída, em que nós estamos buscando a santidade, com o nosso esforço de abertura, indo de encontro à graça pelos sacramentos da igreja, tá? Nós estamos nos esforçando. E tem situações que assim não tem como evitar aquele sofrimento. É um sofrimento que de fato muitas vezes pode nos esmagar. Tem o poder para nos esmagar se estivermos sozinhos. Então o que a gente faz? Olha, cara, não tem como escapar dessa circunstância. Essa circunstância me é inevitável. Mas o que eu posso escolher? Eu posso escolher sentindo algo que eu não gostaria de sentir algo que vem de fora, que eu padeço, puramente tenho que padecer. Bom, eu posso escolher como eu vou agir diante disso, como eu vou agir com esse peso. Cristo, por outro lado, não é pego de surpresa pelos sentimentos como nós. Ele escolhe. A sua paixão, diz São John Henry Newman nesse sermão, é uma ação. É uma ação. Sua alma está sujeita à personalidade divina. Ele não tem impulsos, desejos desordenados, paixões, no baixo sentido do termo, e nem perturbações. Ele não era pego de surpresa, por acaso nada lhe acontecia sem a sua vontade. Diz São John Henry Newman, nós sofremos porque agentes exteriores e as emoções incontroláveis da mente nos trazem o sofrimento. Somos conduzidos involuntariamente à disciplina da dor. E é aí que está a nossa escolha. Em que a gente muitas vezes falha, em que a gente vai precisar levantar de novo, mas é aquela coisa, nós somos pegos de surpresa. Olha, eu posso me preparar para essa situação difícil, tentar me fortalecer, mas quando aquilo acontecer, em alguns momentos o sentimento pode ser mais forte, porque o sentimento não está sob o meu controle. A vontade de fugir está sob o controle. Nós sentimos o sofrimento involuntariamente. Não somos capazes de antecipar o efeito das emoções, ou ainda que sejamos, temos uma maturidade para antecipar, ou porque muitas vezes aquilo nos aconteceu sucessivas vezes diante do episódio traumático, diante do novo episódio de dor, uma cadeia de episódios diferentes, as emoções podem ser mais fortes do que nós. Mesmo que nós já as conheçamos, mesmo que nós já tenhamos experimentado antes os seus efeitos, e não é assim com o Nosso Senhor. Nosso Senhor, ao contrário, escolhia estar exposto à influência dos afetos humanos. E estar exposto não é ser refém. Estar exposto aos afetos humanos significa experimentá-los ordenadamente. Ele não estava sujeito a emoções, aquilo que se move por si.
mas se abria voluntariamente ao impulso para o qual ele seria movido. Ou seja, qualquer movimento, moção, depende da sua vontade. Por exemplo, se eu tenho medo de alguma coisa, um medo específico, um medo de algum inseto, por exemplo, eu quero enfrentar aquele medo, olha, eu não posso escolher o sentimento. As minhas mãos podem suar, eu posso começar a tremer, mas eu posso, sentindo tudo isso, apesar da minha vontade, porque eu gostaria de não sentir, eu queria não sentir, eu faço esforço para tentar ignorar aquele sentimento, mas ele continua independente do que eu escolho. Quando nosso Senhor se abriu para a vontade do Pai e para a paixão, foi inteiramente com a sua consciência também. Ou seja, ele escolheu sentir a essa agonia. E não apertando o nariz, como nós fazemos, gente, de um trago amargo, não é? Quando a gente é criança, para tomar um remédio ruim, a mãe fala, aperta o nariz e engole tudo de uma vez. Para passar mais rápido, para só ficar aquele gosto depois, assim, já diminuído, porque a gente apertou o nariz. Com o nosso Senhor não é assim. Diz São John Henry Newman, tal como todo o seu corpo estava pregado na cruz, também toda a sua alma, a sua consciência, o seu espírito desperto e não inebriado, a percepção aguçada, uma cooperação viva e uma intenção absoluta e presente, foi o que ele apresentou aos seus torturadores. Ele esteve completamente presente no seu sofrimento. A sua consciência, a sua alma, a sua vontade estavam voltadas para aquele sofrimento. E aí é por isso que São John Henry Newman diz, sua paixão foi uma ação. Ele a viveu enquanto seu corpo era quebrado. É concomitante. Ele não foi inebriado, Piotr. Não havia nada que não estivesse sob o seu controle. Ele não perdeu a sua alma, mas a entregou na morte. A sua morte foi um ato de vontade. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Foi ele que a entregou. E aí entram as objeções, e é por isso que eu disse que é um sermão encarnacional. E aqui a gente pode pensar também na influência de Santo Atanásio sobre São John Henry Newman, na querela ariana. E ele comenta de algumas objeções que talvez possam estar no fundo da nossa consciência também. Não como objeções propriamente, mas como dúvidas reais nesse caso. E é isso que ele fala de objeções, mas ele não começa a fazer um discurso contra heresias, nada do tipo. Ele coloca as perguntas e depois ele as responde. Por exemplo, olha, sendo Cristo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ele não poderia ter consolações específicas para aquele momento? Por exemplo, ele poderia saber da sua inocência, e sabendo da sua inocência, ele não teria de alguma forma, o conhecimento da sua inocência não teria de alguma forma compensado, ou seja, olha, a gente pode pensar no exemplo do Sócrates, não é? essa integridade porque ele sabia da própria inocência. Então, puxa, daria para levar de algum modo, não seria... Daria para levar aquele sofrimento de algum modo. Não, olha, está todo mundo me condenando aqui, mas olha, é Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, ele sabendo da sua inocência, os sentimentos ruins, e aqui os sofrimentos interiores, de algum modo, vamos dizer assim, eu vou refazer essa frase, os sofrimentos exteriores, físicos, de algum modo não seriam compensados ou rebatidos ou em parte neutralizados por essa consciência do cara, está acabando rápido, depois eu vou ressuscitar e não vai ter mais isso aqui. Mas, diz São John Henry Newman, em uma dessas dúvidas ou objeções,
ele não poderia experimentar ansiedade ou angústia propriamente, porque, olha, sendo Deus e livre de pecado, ele estaria seguro, certo, com certeza da vitória final. Sem uma coisa que caracteriza muito a ansiedade humana, que é a incerteza pelo futuro. Então, o sentimento da ansiedade, quando que isso vai acabar, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Será que vai doer mais? Será que vai doer menos? E no caso dele, pensando em todo o pecado, em todo o sofrimento, olha, beleza, tem tudo isso aqui, mas é Deus seguro da vitória final. Então, nesse sentido, essa inteireza de que nós estamos falando lhe daria mais segurança interior. E veja, se a gente se dedica a pensar, fala, pô, eu poderia ter pensado em algo assim. E é por isso que isso aqui é um sermão, não um tratado de combater algumas heresias. Ele está exortando a meditação, então ele não está para o embate direto, mas ele está convidando a pensar, olha, será que muitos de vocês não poderiam ter essas dúvidas também? Eu sei que eu poderia, não é? Mas veja, o que essas objeções ou essas dúvidas nos mostram? Que a ênfase do sofrimento de Nosso Senhor, da sua paixão, recairia no sofrimento corporal. E reparem que o sermão de São John Henry Newman é sobre os sofrimentos interiores de Nosso Senhor. Se essas objeções fossem plausíveis, a ênfase estaria toda sobre o sofrimento corporal. E uma das coisas que ele diz no início é: a gente consegue pensar melhor nos sofrimentos corporais de Nosso Senhor olhando para o crucifixo já. Se vocês leem, por exemplo, o livro do padre Luiz de la Palma sobre a paixão de Nosso Senhor, poxa vida, aquilo é muito bom para a gente ver isso acontecer. Para a gente ver isso acontecer. E é o que a gente medita também, não é? Nos mistérios dolorosos, né? Primeiro a gente medita a agonia, mas depois a gente vai para a flagelação, para a coroação de espinhos, o Cristo carregando a cruz e a crucificação. Ou seja, nós temos, por assim dizer, mais recursos didáticos, mais recursos físicos que puxam a nossa imaginação, imagens que nos levam a pensar nos sofrimentos corporais de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, associando esses recursos a olhar para um crucifixo, né? Associando esses recursos a essas objeções, a ênfase recairia no sofrimento corporal. E se a ênfase estivesse sobre o sofrimento corporal, no fim, seria um sofrimento menos humano, e não tão humano quanto o nosso, ou no caso de Nosso Senhor, ainda mais profundo e verdadeiramente humano, porque a sua consciência não estava inebriada, porque estava sob o seu controle. Né? Os afetos estavam sob o controle da sua vontade. Portanto, foi um sofrimento ainda mais profundamente humano. Por quê? Por causa da aceitação interior do sofrimento. Porque ele padeceu também interiormente. Porque ele escolheu não experimentar consolações naquele momento. Ele escolheu se colocar sobre o sofrimento. São John Henry Newman menciona o Evangelho de São Marcos, nós estamos lendo neste ano litúrgico. São Marcos mostra como ele estava no controle. A agonia mental interior de Nosso Senhor foi sofrida por causa de sua ação, não apesar dela. Não apesar dela, como é o nosso caso. Como é o que a gente tem que aprender, não sendo perfeitos, estando sujeitos ao pecado original. E aí diz São John Henry Newman: o mesmo ato de vontade que admitiu a influência de qualquer incômodo em sua alma, admitiu todos os incômodos de uma vez só. Interiores. Não foi a luta entre impulsos e visões antagonistas, como é o nosso caso. Como é o caso que eu dei, o exemplo que eu dei, de alguém que tem medo, está sentindo ali, mas quer ignorar aquela sensação, quer enfrentar. Não.
Não foi a luta entre impulsos e visões antagonistas, vindos de fora, como é o nosso caso, por causa da queda, mas a operação de uma resolução interior. Ele se abriu para algo que é familiar para nós, mas desconhecido para ele. O peso do pecado. Santo Efrem Sírio, no terceiro canto dos Hinos ao Paraíso, ele falando sobre as duas árvores, né? Ele diz assim, que Adão experimenta na própria carne, pela sua infidelidade, aquilo que ele já conheceria, que ele viria a conhecer se fosse fiel. Ele conheceria a doença não por estar doente, mas porque Deus apresentaria a doença para ele. Como seria? Adão conseguiria enxergar o pecado um pouco como Deus enxergaria. A desordem, a rebelião, o afastamento, por causa da sua fidelidade. Mas quando Adão escolhe desobedecer, ele experimenta os efeitos do pecado na própria carne. Ele conhece a doença porque está doente. O pecado é uma rebelião contra Deus, contra o Criador. Esse Criador que tomou carne e habitou entre nós. Deus e o pecado são absolutamente incompatíveis. A inveja dos fariseus, a traição de Judas e a loucura do povo foram meras expressões da inimizade entre o pecado e a pureza eterna. Meras expressões. Isso significa que o peso do pecado que Nosso Senhor sentiu é ainda maior, mais profundo. O pecado não pode violar a majestade divina. Isso é impossível. Mas ele pode machucar naquilo que Deus se permite ser machucado, ou seja, na sua humanidade, abraçada por amor e misericórdia. Na vontade que escolhe se entregar a esse sofrimento, mesmo estando livre. E aqui eu vou fazer mais algumas citações sobre a agonia propriamente. Como Nosso Senhor interiormente se abriu para esse peso horrendo, escolhendo pensar nisso e não nas consolações. São John Henry Newman diz, olha, isso é parecido com alguém que, um homem que tem autodomínio, por exemplo, ele escolhe aquilo que ele vai pensar. Ele ainda tem a tentação de um outro pensamento involuntário, e acho que a maioria de nós aqui tem sobretudo pensamentos involuntários incomodando, não é? Mas assim, o sujeito que assim, vai conquistando o autodomínio, isso é possível. Imagino que vocês também conheçam exemplos de pessoas assim, não, o sujeito escolhe no que ele vai pensar. Ele tem essa força interior. Vocês imaginem Nosso Senhor. Então ele teve a força interior para afastar essas pessoas. Para não afastar, mas não pensar nelas naquele momento. Então diz São John Henry Newman, o horror quando ele se olhou, não se reconheceu e sentiu-se, sentiu-se, porque ele escolheu sentir, como pecador desprezível, por causa da percepção viva daquela corrupção massiva que escorreu da sua cabeça o suor até o tecido de suas vestes. Ele suou sangue. A dispersão dolorida quando percebeu seus olhos, mãos, pés, lábios e coração como membros do maligno e não de Deus. Ele era puro. Que é Deus mesmo, que é puro. Esse é um parágrafo proustiano de São John Henry Newman, ocupa mais de uma página, eu selecionei alguns trechos. Outro trecho que eu selecionei. Quem não conhece a miséria de um pensamento obsessivo, e aqui vem a janela para o nosso sofrimento, né? Quem não conhece a miséria de um pensamento obsessivo que vem muitas vezes, apesar da nossa resistência para incomodar se não puder seduzir,
Quem não conhece as imaginações odiosas e doentias que não são nossas, mas que vêm de fora forçadas sobre a mente? Quem não experimentou o conhecimento do mal com ou sem culpa, mas de que gostaria de se livrar para sempre a qualquer custo? Deus, na sua inocência, escolheu sentir isso, pensando em cada um de nós. E diz São John Henry Newman, quando Cristo ali pensa nos pecados, no peso dos pecados, todos os santos estavam nessa visão maligna. Todos os santos. Judas, o apóstolo traidor, que ele já sabia que ia trair, estava chegando nesse momento, mas também São Pedro, que iria negar algumas horas mais tarde. Mas todos os santos, mesmo os que ainda não tinham nascido, santos. Imagina os outros. A única exceção nessa visão terrível, maligna de Nosso Senhor do peso do pecado, é Nossa Senhora, que não teve parte no pecado. E naquele momento de São John Henry Newman, olha, Nossa Senhora estaria aos pés da cruz depois, mas ela não estava no horto, ela não estava naqueles pensamentos, porque Cristo escolheu não pensar nas consolações. Então ela não estava lá. Ele estava completamente sozinho. Minha alma está triste até a morte. Mais uma citação longa. O que ele diz dessa visão, desse peso que só Deus poderia aguentar. Só Deus. Só Deus. É a longa história de um mundo cujo peso só Deus pode suportar. Esperanças defraudadas, votos rompidos, traídos, luzes se apagando, avisos ignorados, oportunidades perdidas, inocentes traídos, jovens endurecidos, penitentes relapsos, justos subjugados, velhos caindo. O sofisma da descrença, a impulsividade da paixão, a teimosia do orgulho, a tirania do hábito, o câncer do remorso, o cuidado desperdiçado, a angústia da vergonha, o enfraquecimento da decepção, a doença do desespero. Esses acontecimentos cruéis e lamentáveis, essas cenas revoltantes, detestáveis, enlouquecedoras, o olhar ensombrecido dos escravos voluntários, os rostos abatidos, as cenas, né? Esses acontecimentos cruéis e lamentáveis, essas cenas revoltantes, detestáveis e enlouquecedoras, os rostos abatidos, os lábios convulsos, as expressões envergonhadas, o olhar ensombrecido dos escravos voluntários do pecado estavam diante dele, estavam sobre ele, estavam nele. Ele suou sangue. A sua paixão começou desde dentro, como um sofrimento interior. Ele não morreu de exaustão física, mas entregou seu espírito. Esse sermão, meus amigos, eu reitero para finalizar este vídeo, enfim, espero que ajude na meditação de vocês para essa Semana Santa, especialmente para a Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor. É uma janela para o sofrimento de Cristo, sofrimento mais profundamente humano de Nosso Senhor, né? Sofrimento inteiro, integral, completo de Nosso Senhor. E é uma janela para o sofrimento humano de todos nós, para o sofrimento de todos nós que somos caídos, somos vítimas do pecado original. Caímos na tirania do hábito, e somos atacados pelo câncer do remorso, que
não somos reconhecidos quando queremos, não somos compreendidos, que nos angustiamos pela vergonha dos nossos defeitos e que tentamos narcotizar todos esses incômodos, porque achamos que são insuportáveis, porque achamos que nós estamos sozinhos neles, porque achamos que tem um peso maior do que podemos carregar. Todos esses sofrimentos, só que ainda mais pesados do que nós experimentamos, foram experimentados por nosso Senhor. Foram vividos interiormente por Ele aqui. Na agonia Ele nos viu. Ele viu a todos nós. Com todos esses nossos sofrimentos interiores, né, que nos tomam, que nos possuem e dos quais nós queremos nos distrair, também foram carregados por nosso Senhor. É isso que São John Henry Newman nos convida a meditar, né, para esse primeiro mistério doloroso, não é? A agonia de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Bom, é isso, meus amigos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Desejo uma boa Semana Santa para todos vocês, né? Nos próximos dias a gente está prestes já a entrar no tríduo pascal. E é isso. Vamos viver a Semana Santa conforme Deus quer que a vivamos. Um grande abraço para vocês e até o próximo